Boa noite, amigos. Estamos aí com o nosso canal Unidos pelo Brasil, 4488. 4488. Uma homenagem às pessoas que são maiores de 44 anos, sou eu, e as pessoas que têm até 88, 98, 108, e também a Constituição Federal de 1988. Unidos pelo Brasil, 4488. Clica aí, inscreve-te no canal e vamos conversar. Hoje nós vamos conversar sobre a Constituição Federal, né? Constituição Federal de 88, porque o Brasil já teve 7 constituições, né? Só no período republicano, a República proclamada em 1889, tínhamos a Constituição Imperial de 1824. Engraçado que nosso governo atual é tão retrógrado que ele quer aplicar disposições da Constituição de 1824, que está lá no artigo 88, 89 da Constituição de 1824, que tratava do poder moderador que cabia ao imperador. O imperador era a majestade, ele decidia qualquer conflito até entre o poder judiciário, o poder legislativo. Era força, né? E tem gente hoje pensando assim no Brasil. Para os senhores verem a ignorância de muita gente que não deveria estar onde está, e muitos no Congresso Nacional, diga-se de passagem, em ministérios também. Gente aí furando o domicílio eleitoral, fazendo artimanhas para candidatar-se por determinados estados, notadamente o estado de São Paulo, que tem um contingente de 70 deputados federais, vagas para 70 deputados federais, conforme a Constituição Federal. Mas as constituições foram as republicanas 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, uma tal emenda constitucional ditatorial de 1969, que eu chamo Constituição de 1969, e a Constituição Cidadã de 1988. Mas eu observo que as constituições de 1934, antes da ditadura Vargas, e a Constituição de 1946 foram constituições muito boas. Elas foram sucintas, não foram prolixas como a nossa atual, que tem 250 artigos só no texto-chave e mais quase 100 disposições constitucionais transitórias. Mas é muita coisa tratada na Constituição e nós vamos nos reservar a falar dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, aquele que é tão violado, inclusive por aplicadores da lei, porque lá está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí vem sexo, raça, tarará, tarará, tarará. Mas nós temos algumas anomalias, inclusive em decisões judiciais. Não vamos entrar a fundo, porque pode causar até polêmica no entendimento de vocês. Um princípio amplíssimo que tem é aquele que trata exatamente dos nossos direitos específicos. Se trata do artigo 5º, inciso 2º, cujo texto ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei votada pelo parlamento não é o decreto de Jair Bolsonaro ou de qualquer presidente com perfil ditatorial que vai funcionar. Eu vou lhes dar um exemplo de cara logo. Essa questão do armamento por intermédio de decreto, tudo que estes decretos tiverem, no que eles dispuserem que não estiver em lei, me refiro ao Estatuto do Desarmamento, que é a lei mais recente, não vale. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, andou podando esses decretos aí do senhor Jair Bolsonaro sobre armamentos. Tirou muitas coisas, né? Eu defendo o armamento, cidadão na sua casa, no seu recinto, se ele tiver condições psicológicas de utilizar uma arma, porque há grandes crimes familiares pelo uso de arma, inclusive pelo descuido de deixar a arma e a criança vai e mata o irmãozinho, mata qualquer um da casa.
porque não sabe como é que funciona aquele troço, mas é um direito este fundamental. E muitos dos estudiosos dizem que esse direito é nas nossas relações. Nas nossas relações privadas, nós não podemos fazer nada que não esteja regulado em lei. Ou seja, se para nós, privados, nas relações privadas, se tiver previsto em lei, nós faremos. E se não tiver previsto em lei, nós também faremos, porque não há proibição, não há disciplinamento. Poderá haver até omissão do legislador. O legislador foi omisso quanto ao casamento de pessoas do mesmo sexo, que existem vários projetos ainda hoje no Congresso Nacional, e levou a situação a tal momento que o Supremo Tribunal Federal, erroneamente, que deveria ser feito pelo Poder Legislativo, através de lei, porque olha o princípio, ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então essa lei modificaria o Código Civil, dizendo que o casamento poderá ser realizado entre pessoas naturais. Aí, pessoas naturais são todos os seres humanos. Eu toco neste assunto e já me chamaram até de homofóbico, né? Muita gente não sabe o sentido de homofóbico. Homo é uma igualdade. Quer dizer que eu tenho fobia à igualdade? Eu não sou humano, eu que tenho a humanidade até pelos animais? Eu acho que esse termo é muito vulgar para ser usado porque quem não conhece a sua verdadeira exegese, o seu verdadeiro sentido jurídico e legal. Então, a lei, eu vou tocar no assunto, porque foi aí que eu fui chamado de homofóbico. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, isso tudo, no artigo 1º, na cabeça do artigo. E lá no artigo 226, parágrafo 3º, quando fala do casamento, ela diz: o Estado facilitará a conversão da união estável entre o homem e a mulher em casamento. Ou seja, a Constituição, ela própria, interpretando o artigo 5º da sua cabeça, que trata da igualdade, ela disse como se aplica essa igualdade. Ela disciplinou, ela discriminou no sentido de disciplinar mesmo, que o casamento, a união estável que se converte em casamento, é a união do homem e da mulher. E há no Congresso Nacional vários projetos. O que fazer? Você aí que vai ser deputado, você vai fazer o seguinte: você propõe que quando for votado e aprovado o casamento, seja por meio de plebiscito ou por lei, que há projetos de lei, que não está na lei, o que tem uma decisão judicial de repercussão geral, ou seja, aí vai de encontro aos anseios do Sérgio Moro. Sérgio Moro que faria uma ditadura judiciária, se ele fosse como queria fazer a República de Curitiba, junto com o garotão Deltan Dallagnol, ou ambos agora políticos. Então o que temos aí? Poderá o legislador dizer: todos os casamentos anteriormente celebrados entre o homem e a mulher serão ratificados pelo tabelionato onde foi feito o registro, de ofício ou a pedido dos interessados, para salvaguardar exatamente o seu direito. Menina que está casada com a menina, rapaz, moço, homem que está casado com o homem, que eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, não é de se desestimular o amor. O que se deve desestimular é a guerra da Ucrânia, a matança de crianças, adultos, cachorrinhos, tudo por um mau caráter como o Mr., como é o nome do homem? Putin, lá da Rússia, que é um puto do idiota. Muito bem. Então nós temos aí o nosso direito amplo, o direito de garantia fundamental, principal, que é o princípio da reserva legal estrita. Todos nós só podemos fazer ou deixar de fazer aquilo que está previsto em lei. Mas para a pessoa, para o cidadão, no âmbito privado, você pode fazer o que não está previsto em lei, que não é proibido.
Agora, na administração pública, ao servidor público, a administração pública como um todo, só se pode fazer o que está regulado em lei, o que está previsto em lei. E eu volto a falar em regulado, eu volto aos decretos, que no Brasil, decreto é para interpretar a lei. Decreto é para ajudar, para facilitar a aplicação da lei. Decretos e portarias também, né? Que tem muitas porcarias aí querendo atrapalhar a vida de muita gente, que são portarias de instintos ditatoriais, porque nós já tivemos tantas revoluções, né? A de Vargas, a de 64, aí o pessoal parece que tem uma veia de ditadorzinho. Às vezes você entra num cargo e vai fazer besteira através de portaria. E eu vou até dizer essa do trabalho escravo, que coloca o nome do cidadão numa lista de trabalho escravo. Não interessa se é lista administrativa, é o rol de escravagistas. Ele foi condenado por levar alguém à condição análoga à de escravo, foi condenado em decisão transitada em julgado. Isso precisa ser modificado. É aí que eu fico puto. O que é que os nossos parlamentares fazem no Congresso Nacional? Só feijão com arroz? Só emendas parlamentares? Só emenda do relator? Só orçamento secreto? Quer dizer, eu não estou para defender A ou B ou C. Eu vejo a coisa de um aspecto universal. O fazendeiro é fundamental. E uma profissão é ele que leva carne, que leva frango, o agricultor, o pecuarista para a sua mesa. Então, se o indivíduo é escravagista, porque tem escravagista, que se puna na forma da lei e culpado, transitado e julgado, ponha no rol dos culpados, mas não numa mera inspeção, comprovar determinadas situações atípicas do trabalho no meio da floresta virgem, o cidadão vai para uma lista de trabalho escravo que foi criada através de uma portaria do Ministério do Trabalho. Complicado, né? Então, meus amigos, todo direito, os direitos e garantias fundamentais que nós temos são direitos humanos. A Constituição os enumera em 79 itens, os 2 últimos trazidos após o texto inicial da Constituição Federal. Não haverá pena de morte? Haverá. Se estivermos em guerra e houver determinados crimes, isto também é previsto na Constituição. Se houver crime de deserção, há uma previsão legal que eu vou ler aqui para os senhores, qual é o artigo. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí vem perdas de bens, multa, prestação de social alternativa, e não haverá penas de caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento, e etc. Né? E é importante, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 9, que dá atribuições ao presidente da República. Essas atribuições de declarar guerra submetidas ao Congresso Nacional, estado de sítio submetido ao Congresso Nacional, estado de emergência submetido ao Congresso Nacional, porque no Brasil não tem lei para implantar ditadura. Quem estiver pensando ontem e hoje, de 88 para cá em ditadura, está perdendo seu tempo, vai terminar em Bangu 8. Clica aí no nosso canal e voltaremos para trazer novos assuntos sobre direitos e garantias fundamentais, que são direitos, sobretudo, humanos, como a vida, a liberdade de primeira e segunda e terceira e quarta gerações. Direitos humanos se transformam em direitos e garantias individuais pelas legislações modernas constitucionais de cada país. Uma boa noite a todos.